Bom dia, estamos aqui novamente, mais uma semana se passou, hoje é dia 25 de abril de 2020. Esse é o dia que o Senhor nos deu, estamos alegres nele. Nós vamos aqui continuar o nosso estudo sobre o milênio. Antes, vamos ter um momento de oração. Hoje, especialmente, eu quero pedir que vocês se unam a mim numa oração pela nossa pátria, pelo Brasil. Estamos vivendo um momento de turbulência, mas nós confiamos que o Senhor, nosso Deus, está no controle de tudo. Eu li um pensamento há pouco que eu achei muito bom para começarmos o dia hoje. Valorize os detalhes lindos da vida. Deus vai colocando tudo no lugar. E nada acontece, não cai sequer uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então vamos confiar nele. Ele está no controle de tudo. Vamos orar antes de começar o nosso estudo. Pai querido, nosso Deus, nosso Senhor, soberano sobre as nossas vidas, Senhor, nós queremos te louvar, queremos glorificar o teu nome, Senhor, dizer que para nós tu és o nosso Senhor absoluto nas nossas vidas, que nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu nos criaste, Senhor, que Tu nos amas, Senhor, e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Por isso estamos confiantes, Senhor, confiantes em Ti, Senhor. Pai, queremos colocar diante do Teu trono de graça, Senhor, as nossas vidas, Senhor, tudo o que tem se passado nesse mundo em que nós vivemos, Senhor, essa pandemia que estamos atravessando, Pai. Te pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade sempre, Pai, que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirar disso tudo uma lição, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a vida que Tu nos dás, Senhor. A priorizar, Senhor, os Teus valores, Senhor. Ó Pai, e na nossa pátria, na nossa nação, Senhor, toma as rédeas dos acontecimentos, Senhor. Dá sabedoria a todos, espírito de justiça, que só a Tua verdade, Senhor, a verdade prevaleça, Senhor. Jesus nos disse, e cremos nisso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, queremos esta verdade, esta vida, este caminho, Senhor. Ajuda-nos a trilhar sempre só por este caminho, Senhor. Fica conosco, Senhor, com o Teu Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, para que agora consigamos transmitir aqui aquilo que aprendemos lendo a Tua palavra revelada, Senhor. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada, nós vimos que o milênio, que nós estamos estudando agora, o milênio, não é? Ele será um período de, como a própria palavra está dizendo, de 1000 anos. E nesse período que está profetizado, que Jesus Cristo, ele estabelecerá o seu reinado aqui na terra, o seu reinado literal aqui na terra.
ele virá pela segunda vez aqui à terra, e após ele ter derrotado a besta, que nós sabemos que dentro da palavra revelada do Apocalipse, a besta é o anticristo. Após ele ter derrotado a besta, o falso profeta, juntamente com seus exércitos, e aprisionado Satanás por 1000 anos, ele vai estabelecer aqui o seu reinado. Isto se dará depois de uma peleja, uma grande peleja, que é o Armagedon, a maior de todas as batalhas, liderada na terra pelo anticristo, e acontecerá após a grande tribulação. Jerusalém será sitiada. Para poder fundamentar essas palavras, esse meu estudo, eu fui buscar alguns trechos bíblicos que eu vou ler aqui, onde eu me baseei para chegar a essas palavras que eu disse agora. Em Apocalipse 16, nos versículos 12 e 16, fala: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso está em Apocalipse 16. O Apocalipse, nós sabemos que é um livro que contém revelações que nos foram passadas por João, pelo evangelista João na velhice. Ele recebeu essas revelações. Mas muito antes de João existir aqui na terra, o profeta Zacarias já havia profetizado a respeito desse mesmo evento. Está lá em Zacarias 14, versículos 3 e 4, que eu vou ler agora. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Em Joel, o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 2, fala: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Veja que tudo vai se encaixando, né? Aqui há algumas questões que eu também gostaria de analisar aqui. Elas dizem respeito ao local onde se dará isso, onde será. As profecias são claras quanto ao fato
de que a capital do milênio será Jerusalém. E eu vou ler também alguns, eu não teria outra maneira senão mencionando aqui a palavra de Deus na qual eu estou me baseando, porque são todas profecias e eu estou me fundamentando nelas. O profeta Isaías, lá para trás também, ele profetizou no capítulo 2, versículos 2 e 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O próprio profeta Isaías, mais para frente, no capítulo 62, versículos 1 a 3, ele fala: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Em Isaías, capítulo 60, de 1 a 3, fala: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Veja mais uma vez o próprio profeta Isaías no capítulo 66, versículo 20. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Mais uma vez, outro profeta aqui menciona que será em Jerusalém, é o profeta Miqueias, no capítulo 4, dos versículos 8 a 13. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto. Porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem
entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. São muitos, então, as previsões, as profecias a respeito desse local, Jerusalém, onde se dará o milênio. Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. A sede do governo de Cristo no milênio estará, pelas profecias, num lugar onde existe mar. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 15, é mencionado: e este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade. E acerca da Nova Jerusalém está escrito. É diferente no caso desse. Aqui está mencionando o mar, aqui na terra. Quando em Apocalipse fala sobre a Nova Jerusalém celestial, ele fala assim: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Cristo reinará na terra, não num lugar onde o mar já não existe. Aqui, mas há um detalhe em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, que eu gostaria também de mencionar, que foi revelado a João. E ele pôs aqui, escreveu no capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O marido aqui é Jesus Cristo, e a Nova Jerusalém descerá para ele. Entretanto, aqui, veja bem, é uma coisa que fiquei pensando antes de fazer esse estudo, como que ia ser com aqueles salvos que foram arrebatados antes e que vêm depois montados, segundo a visão de João, vêm nos cavalos brancos acompanhando o cavaleiro principal, que é Jesus, que vem montado no cavalo branco. Eram os salvos que tiveram seus corpos transformados em corpos celestiais. Aqui, então, os salvos transformados, eles não estarão restritos a Jerusalém terrestre, em razão de já estarem com corpos transformados, glorificados, mas eles terão livre acesso à terra. Em Romanos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele fala em capítulo 8 de Romanos, no versículo 17, ele fala: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E mais à frente, em Romanos também 8, no versículo 30, fala assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou.
Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, versículo 4 de Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas como será possível que os salvos transformados transitem na terra? É uma coisa que faz espécie. Mas lembremos-nos de que os salvos terão um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, está escrito que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Lembremos que o Senhor, após a sua ressurreição, além de não estar sujeito às leis da natureza, ele podia interagir com seus discípulos. Lembra, se nós lermos, aqui é longo, eu não vou ler tudo porque é longo, mas eu aconselho vocês a lerem a passagem quando Jesus, depois de ter ressuscitado, antes de ter subido aos céus, em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 15 a 31. É aquela passagem que fala que Jesus apareceu no caminho de Emaús. Eu vou repetir, é Lucas 24, 15 a 31. Eles vinham andando e Jesus apareceu ao lado deles e começou a falar, e eles não reconheceram na mesma hora, porque Jesus não estava com aquele corpo terrestre que eles conheciam, ele já estava com um corpo glorificado. E assim será aqui, quando no milênio, não só Jesus, como os salvos que vêm com ele estarão com corpos glorificados. Então, estarão com uma natureza diferente da natureza terrestre e poderão transitar aqui na terra com este corpo glorioso. Aqui também há uma outra passagem que é interessante, eu dividi aqui com vocês, que está em João, no capítulo 20, dos versículos 19 a 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Nós cremos nesse Jesus,
que ressuscitou e venceu a morte. E é esse Jesus, um corpo glorificado, que virá reinar aqui na terra, juntamente com os salvos, por 1000 anos. É sobre isso que estamos falando, sobre o milênio. Há aqui uma outra questão. Quem participará do milênio? No milênio, haverá 2 grupos distintos na terra. A igreja glorificada e também os povos naturais. Os salvos transformados, que já estarão com os corpos glorificados, terão a incumbência nesse governo. Vamos ver aqui o que diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos de 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eles poderão interagir com os corpos naturais, similarmente ao que aconteceu com Jesus depois da ressurreição. Em Lucas 24, 39, também estão essas palavras: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que eu tenho. Aqui tem outra passagem que fala, que é em João 20, de 19 a 27. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Não, essa passagem eu já acho que já li ali atrás. É que o estudo é longo, eu não vou ler porque eu já li uma vez. É que fala de Tomé, que não acreditou, só pondo as mãos. Tomé era daquela teoria, quero ver para crer. Mas nós já estamos numa outra fase, não é? Aqui, no caso, nós estávamos falando sobre quem vai estar aqui na Terra, habitando aqui no milênio. Os judeus salvos, os gentios, além daqueles que vêm com Jesus, né? Estarão os judeus salvos, os gentios absolvidos no julgamento das nações, todos os sobreviventes da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, porque vão acontecer nascimentos. Todos esses estarão no milênio. As pessoas cujos corpos não foram transformados terão o seu desenvolvimento normal. Haverá então nascimentos e mortes. E apesar de o tentador estar aprisionado, o pecado ainda estará no coração dos não glorificados. Em Isaías 65, 20, há um versículo que fala assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Nossa, que coisa pesada. Nessa fase do milênio haverá um grande derramamento do Espírito, primeiramente sobre Israel, o qual esse derramamento terá início no fim da grande tribulação e se estenderá por todo o milênio. E aqui está dito aqui em Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram,
e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, fala: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus prometeu, por meio de Ezequiel, não esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz Jeová. Isso está em Ezequiel 39, 29. E mais uma última coisa para falar aqui, quanto à reconstrução do templo de Jerusalém. Vocês vejam em Zacarias, capítulo 6, nos versículos 12, 13 e 15. E eu vou ler aqui. Fala-lhe dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu povo, no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor. Nesse período do milênio, a casa de Deus estará em plena atividade, como Ezequiel 40, 44. Temos uma descrição detalhada sobre isso. Não haverá no templo a presença da arca, porque a arca representa a presença daquele que estará em pessoa, literalmente, reinando. Isso é maravilhoso. Aqui, eu não vou agora me estender detalhando, mas eu só vou dizer algumas das principais características do milênio. E com isso eu vou encerrar. Primeira característica: paz abundante. Segunda característica: justiça para todos. Terceira: grande fertilidade no gênero humano e moradia para todos. Quarto: longevidade e saúde. 5. Ausência de instinto de ferocidade dos animais. 6. Prevalência do pecado entre os povos naturais. Só entre os povos naturais. Não obstante a implícita menção do prolongamento da duração da vida humana, uma pessoa de 100 anos será considerada jovem. Além disso, ela revela que existirão pecadores no mesmo período. De acordo com Zacarias 14:17, o pecado não será removido da terra no reino milenar. Nessa profecia, vemos que haverá total ausência de chuva para as nações que não subirem a Jerusalém para adorar o Senhor. E isso é uma prova de que existirão desobedientes no milênio. Eles serão punidos. Bom, não vamos falar de punição, que queremos
terminar aqui pensando nas coisas boas que vão acontecer. E eu termino falando: Maranata, vem, Senhor Jesus.